Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Hoje vamos conversar com a documentarista Raquel Valadares. Vai nos explicar como funciona o audiovisual. Bem-vinda, Raquel! Prazer em conhecê-la. Igualmente, Nani, muito obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui conversando aí com a sua base de visualizadores, espectadores, usuários da internet, dessa rede fantástica, misteriosa. Exatamente, tudo sobre o audiovisual. Aqui nós conversamos sobre como é que funciona esse mercado do audiovisual. E você, como ninguém, documentarista, e sabe muito bem como é que funciona esse mercado, pode nos dizer, antes, se apresente, quem é Raquel? Perfeito. Bom, eu sou carioca, sou mãe de Xavier, um bebê de 1 ano e 5 meses. Então, agora eu posso dizer que eu sou uma trabalhadora do audiovisual mãe, o que muda tudo. E também sou uma pequena produtora, né? Eu sou a única sócia da minha empresa e como muitos aqui que estão nos assistindo, trabalho entre prestação de serviço e criação e desenvolvimento dos projetos próprios, né, autorais. E aí milito pela produção independente, porque é por meio de política pública que eu, documentarista, pequena produtora, tenho a oportunidade, a possibilidade de produzir séries, filmes que sejam criações minhas, né? É assim que se começa. E, felizmente, a gente teve legislações muito importantes que agora estão um pouco estremecidas, abaladas, especialmente passado aí o governo Bolsonaro, né? Então, todos nós trabalhadores da cultura militamos bastante aí esses últimos anos. E eu milito especialmente na API, que é a Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, onde eu estou diretora Sudeste. Então, vamos que vamos, né? O Paulo Gustavo aí, todo mundo escrevendo projetos e tentando aí esperar pelo melhor, né? Para que a gente possa colocar na rua o nosso bloco. E como é que funciona a API? Explica para a gente o que é a API. Certo. A API, ela é uma associação que surgiu de produtoras, tá? Importante dizer isso. Existem muitas associações e entidades de classe, categoria. O audiovisual é um setor muito estruturado. Então, você tem desde entidades de técnicos de som, de diretoras de arte, de tradutores, certamente tem, até de pareceristas tem. Pois é. E aí, a API surge num momento em que, passado o golpe de Dilma em 2016, a gente vê assumir no Ministério da Cultura o Sérgio Saleitão e na Ancine como diretor-presidente o Christian Castro. E as formulações que foram feitas, né, os desenhos de política pública a partir da chegada ao poder desses dois gestores, fizeram com que a gente visse o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual estipular diretrizes e criar, por exemplo, notas de classificação de diretores em que eu, uma cineasta, documentarista, diretora, criadora de uma série de televisão, pontuasse 0 como cineasta de longa-metragem. E aí, a minha produtora, sendo entrante, tendo o seu registro na Ancine no primeiro nível classificatório, que é o 1, na pontuação, na coordenação de pontos do meu currículo de diretora, do currículo de projetos da minha produtora, eu não conseguia a pontuação necessária para ter chance de êxito nos editais. Isso foi em 2017, 2018, né, que esse ranking e a chamada Corrida Maluca de um edital específico de fluxo contínuo surgiu. Então, muitos criadores, como eu, né, de diferentes tamanhos, assim, mas principalmente aquelas pessoas que têm empresas consideradas entrantes, ou seja, principiantes ou pequenos, né, de pequeno porte, elas se viram excluídas dos desenhos de política pública de fomento. E aí, em 2018, no Festival de Brasília, essas produtoras, esses cineastas, esses realizadores subiram ao palco e leram um manifesto
de criar uma associação nacional das empresas produtoras dessa faixa considerada entrante, que são os níveis de classificação na Ancine 1, 2 e 3. E aí, até a gente conseguir, de fato, internamente, como coletivo, tirar uma chapa de diretoria, essa diretoria fundadora, erguer um estatuto, registrar um CNPJ, foi um trampo. Nesse meio tempo, Bolsonaro assumiu, e aí a gente teve mais mudanças que impactaram diretamente as nossas associadas. Vou citar só um, né? O Conselho Superior de nomeado pelo Bolsonaro, que foi nomeado com membros representantes das grandes plataformas estrangeiras. Então, a gente tem o Conselho Superior de Cinema como sendo o principal órgão definidor de políticas públicas do cinema. É o Conselho Superior de Cinema que nomeia os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que é onde está o dinheiro que o setor recolhe, arrecada com a Condecine, e é com esse dinheiro, nesse fundo, que saem os editais da Ancine, do FSA, do BRDE. Então, assim, todos os editais, toda a política de fomento depende desse comitê gestor elaborar as diretrizes para isso. E aí, se você, no alto dessa pirâmide, coloca representantes das grandes empresas, das grandes plataformas, necessariamente você vai acabar direcionando essa política pública para um interesse diferente do interesse do nosso grupo. Então, qual que é o interesse da API? Uma política pública inclusiva, plural, descentralizada, que promova uma concorrência justa, com isonomia, para que grandes e pequenos tenham chance e não fiquemos de fora, como a gente está ficando, mesmo com esses editais lançados em 2022 e 2023, porque esses editais de agora ainda funcionam em cima das deliberações de diretrizes feitas pelo comitê gestor nomeado pelo governo Bolsonaro. Entendeu? Então, está lutando para que haja uma mudança. Muito. Estamos articulando em Brasília sempre, em contato direto com parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto... Não é gerar uma lei, não, porque o Conselho Superior de Cinema, ele é empossado, ele tem um mandato, né? Então, quem nomeia, no caso, é o ministério sob o qual o Conselho está inserido. Né? Um dos primeiros atos de posse do Bolsonaro foi a extinção do Ministério da Cultura, não é? E aí foi recriado como um dos primeiros atos do governo Lula, com a ministra Margarete Menezes aí abrilhantando essa retomada da cultura nesse lugar importante, porque é relevante, economicamente relevante para o país, mas não somente. É importante para a população brasileira que a gente se veja na tela. Né? Então, assim, que a produção brasileira, independente, seja valorizada para que esse capital, esse ativo, que são os direitos sobre as obras brasileiras, permaneçam com as produtoras. Né? Para que não haja uma uberização do que é a produção audiovisual nacional. Que é, no caso dos streamings, ter o poder dos conteúdos feitos pelos brasileiros. Você vê assim, a série 3%, ela é uma série criada por uma produtora brasileira, que inclusive recebeu recursos públicos de desenvolvimento de projeto. Então, uma série de desenvolvimento, você tem uma sala de roteiro, muitos roteiristas, você faz a bíblia dessa série, arco dramático para 6 temporadas, desenvolvimento de personagens. É muito complexo, muitos roteiros, sinopses desenvolvidas para 3 temporadas no mínimo. Então, assim, é muito trabalho para você chegar num projeto audiovisual com orçamento, plano de financiamento. E aí, você sentar com o streaming, que todos nós queremos sentar com o streaming. Claro. Mas lembra na reforma trabalhista que os liberais disseram, não, vamos passar essa reforma, porque aí o trabalhador vai poder negociar com o patrão, o contrato? Uhum. É muito desigual. Então, você chegar com um projeto seu para sentar com uma plataforma. Primeiro, a plataforma não vai sentar com todo mundo. Senta mais com as grandes, né? Empresas que já estão consolidadas aí, já têm um histórico de realizações de décadas. Provavelmente são de pessoas brancas,
né, sudestinas. Então, a gente tem esse recorte que é importante a gente fazer. Então, assim, como é que uma produtora pequena, de repente afrocentrada, fora do eixo, tem uma criação bacana, como é que ela vai, de fato, ter oportunidade de sentar à mesa com o streaming? E, tendo essa oportunidade, como é que ela vai negociar? Qual o poder de barganha que ela vai ter para dizer, então, essa é a minha série, vamos produzir, mas os direitos permanecem comigo? Aí o streaming, em geral, mesmo com essa série 3%, mas é assim com o Cangaço Novo que está rolando, que está todo mundo vendo, adorando, são séries cujos direitos patrimoniais e intelectuais ficam com as plataformas. Então, para fazer uma segunda temporada, terceira temporada, para fazer remake, para fazer merchandising com camisa, boné, bonequinho, action figures, toda a comercialização, a receita em cima, em torno desse ativo, que é um produto cultural, fica com o proprietário dos direitos. Que é o streaming. Que aí é o streaming. Porque vendeu, mas... entendi. Então, assim, a gente já fez em 2011, e eu não digo que eu fiz, porque eu estava recém-formada, mas eu me formei em 2009 em cinema na UF com uma perspectiva virtuosa de fazer cinema no Brasil. Porque em 2011, no final de 2011, foi aprovada a lei do SEAC, que é a cota de tela na TV paga, que inclusive acabou de vencer. Não foi renovada, tem aí uma campanha, o apagão das telas, você deve ter visto aí nas redes sociais. Quem não viu, procure. Muitos artistas endossaram essa campanha. Mas por quê? Se a gente tem a oportunidade de exibir o conteúdo brasileiro independente, é por conta de cota de tela. Vargas criou uma lei de cota de tela nas salas de cinema. A gente também está sem essa cota de tela porque o Bolsonaro não renovou, porque precisa renovar no Congresso essas leis, a vigência disso. Então, quando você tem Oppenheimer e Barbie ocupando 90 e blau % das salas de cinema existentes no país, você não tem espaço para exibir o conteúdo brasileiro. Então, assim, esse ano está sendo o pior ano para a produção brasileira, que não está encontrando o seu destino. Imagina você ter uma safra... A não ser vendendo, né? Os streamers, no caso. Não, nem digo isso, uma obra pronta. Se você tem uma obra pronta para ser exibida e não consegue distribuir, não consegue vaga de exibição, você perdeu uma safra. Exatamente. Imagina, não chegar ao público, que desperdício é esse? Né? E esse público nem teve a chance de escolher. De conhecer. De conhecer, né? Porque todo mundo defende o direito do consumidor de livre escolha. Mas se você vai no supermercado e o produto não está na prateleira... Exatamente. Como é que ele vai conhecer? Pois é. Então, cara, a gente está... Olha... Tem que ter a livre escolha e as pessoas têm que ver tudo que está sendo feito e ela ter o livre-arbítrio de falar eu quero isso ou eu quero aquilo. Então, a lei de cota de tela no cinema garante a exibição de um percentual de filmes brasileiros nos cinemas num determinado horário de sessão, para não enfiarem a gente uma sessão quarta-feira, 14h. Exatamente, onde ninguém pode, porque todo mundo está trabalhando, enfim. E deixar aqueles lá que já estão no auge nos horários nobres. E a TV paga, a mesma coisa. Então, assim... Em 2011 foi aprovada essa lei do SEAC, em 2012 entrou em vigor, e aí todos os canais a cabo, mesmo os gringos, tiveram que exibir em horário nobre um percentual baixo, de 3,8% da programação de conteúdo brasileiro independente, ou seja, não conteúdos próprios deles, sabe? Então, assim, digamos, Multishow sempre tem conteúdo brasileiro num canal como Multishow, mas... O Multishow é uma radiodifusora, então as produtoras associadas a esse grupo econômico não são consideradas independentes. Uma novela da Globo não é um conteúdo brasileiro independente, porque é uma radiodifusora. Independente é um conceito previsto em lei, no MP 2228, que é muito importante para a gente tem que defender esse conceito, porque se virar obra brasileira é aquela filmada no Brasil, lascou. Vai vir qualquer um de fora filmar aqui e dizer que o conteúdo é brasileiro. Ou então a novela da Globo vai cumprir cota, sabe? E desculpa, assim, nós, produtoras, e eu falo
como é isso, Raquel Valadares, pequeníssima produtora, tenho ali um longa-metragem, uma série e batalho para que mais criações minhas possam surgir, né, se materializar, se concretizar. E produzir é um passo, mas ele não para aí. Eu preciso produzir e gerenciar os direitos dessa obra, para que essa obra eu possa licenciar para os canais de TV paga, de TV aberta, de streaming, ou seja, nas janelas de exibição. Isso é muito importante para a gente. E quando eu me formei, nós tínhamos em vigor essa lei, e aí existia uma demanda, porque os canais tinham que cumprir essa cota. Então, começaram a produzir programas de televisão de produção independente. E nessa, eu emplaquei uma série minha, sabe? Chamada A Moda da Casa, Olha. Gastronômica, sobre gastronomia familiar e cultura imigrante. Eu tenho muito orgulho dessa série. Foi uma série para o Cine Brasil TV. Está disponível para licenciamento. Boa, isso mesmo, fala aí. Fazendo aí. Por favor, pode falar, com certeza. Mas é isso, então, a gente viveu uma virada, né? Então, essa legislação de cota de tela na TV paga foi encabeçada pelos meus colegas, realizadores, produtores do audiovisual, mais velhos do que eu. E eu me beneficiei muito, e toda a minha geração se beneficiou muito da existência dessa política pública, dessa legislação. E o que a gente viu foi um assalto, né? Assim, é uma ruína, uma deterioração dessas políticas públicas que foram caindo em desuso, foram sendo, sabe, assim, postas de lado até efetivamente caducarem, como caducaram as leis de cota de tela, tanto na sala de cinema quanto na TV paga. E um ambiente sem nenhuma regulação para o streaming. Então, o cenário não está bom, está muito difícil. Nós, da API, juntamente com outras 11 entidades, integramos a frente da indústria brasileira do audiovisual independente, a FIBRAVE, e participamos de uma audiência pública convocada pela Comissão de Educação e Cultura do Senado, em torno de um projeto de lei, um substitutivo, na verdade, do senador Eduardo Gomes, que não nos atende. E aí a gente partilhou nessa audiência pública, dividiu a mesa com representantes da Motion Pictures Association, da Netflix, do YouTube, da Amazon. E é muito difícil, porque a gente vê esses colegas, players, né, como a gente chama, dizendo que eles investem muito no Brasil, porque as filmagens que eles fazem aqui contratam não sei quantos milhares de figurantes. Então, a gente retrocedeu demais na discussão. Há uma tentativa de confundir a opinião pública em torno do que é obra brasileira. Todo mundo gosta de se ver na tela. É muito importante. Tanto é que esses 3,8% de cota de tela na TV paga deu tão certo, tão certo. A gente estava habituado a zapear e só ver programa enlatado, né? Só gringo. Quando a gente começou a ver nesses canais gringos produções brasileiras, isso deu tão certo que esse percentual de presença da produção brasileira independente na TV paga subiu organicamente para 20%. Eles viram que tiveram resultados e que aqui é um mercado. Exato. O Brasil é um mercado. Claro que é. Nossa. A gente consegue fazer tudo. Fora a diversidade de gênero, de tudo. A gente tem todas as raças. Não, e aí você vê o sucesso. Aí eu me orgulho mais uma vez da API. Nós temos Marte 1, Ed Mapiani. Olha lá. Kleber Mendonça, diretor de Bacurau, e agora o diretor de Verta, é da API. Olha. Sérgio Carvalho, de Noites Alienígenas, filme que ganhou Gramado, e que é do Acre, é da API. Então, a API tem no DNA dela essa fibra, para brincar com a frente, né, com a Fibrave. A gente tem essa fibra nesse DNA de dizer que aquela produção que a gente faz
Não é porque a gente é pequeno e a gente é fora do eixo e que a gente é diverso que é menos comercial ou pior em termos de qualidade, né? E aí a gente está vendo aí que ano após ano a gente está entregando. Isso é muito maravilhoso para a nossa argumentação, para a defesa do nosso setor. Então, é isso. Eu fico esperançosa de que a gente consiga reverter no Congresso Nacional e junto à opinião pública um pouco assim os contornos que estão sendo feitos agora, né, para que a gente tenha uma regulamentação no streaming decente, digna, que é o básico que a gente pede, que voltem as cotas de tela no cinema e na TV paga, para que a gente retome um ciclo virtuoso de produção audiovisual brasileira independente. Porque daí não sou eu que vou conseguir finalmente voltar a fazer os meus projetos enquanto proponente. Não, vai ser todo mundo aí que está me assistindo. Porque, assim, quando eu falo da uberização, e eu acho que as pessoas conseguem entender quando eu falo uberização, né? O que é isso, uberização? Essa precarização do trabalho. Porque, veja, um dos dados que a representante do YouTube deu na audiência pública é que por minuto, ou não tenho certeza a cada quanto tempo que ela deu, já me esqueci, assim. Mas ela disse que é um total de, tipo, um volume de 500 horas de material, só do Brasil, que são subidos para plataforma. Então, a gente vive um mar infinito, praticamente, né? Assim, pelo menos essa é a ideia que os streamings querem dizer, né? Querem transmitir, que os catálogos são infinitos. Isso é um mito, não são, não. Mas existe, especialmente no ambiente de rede social, mas também nas plataformas, o algoritmo. Então, todo mundo vibrou muito com as tecnologias digitais, quando elas surgiram, que democratizaram a produção audiovisual. Que todo mundo com celular pode ser produtor, né? Isso é um user content, né? O conteúdo de usuário. Inclusive, isso não se enquadra na produção independente, a produção de usuário. O que tem direito a fomento público, né, no caso. Mas, assim, quando eu falo de uberização, eu estou dizendo essas pessoas que aspiram produzir e terem os seus conteúdos vistos, elas estão jogando de olhos vendados num campo de batalha muito assim escuro, enlameado, assim, com lamaçal. Ninguém sabe ao certo, né, como funcionar. Fica todo mundo se debruçando nos analytics e tal, tentando furar a bolha. Mas a maior parte desses conteúdos ficam invisibilizados por conta de uma programação de proeminência. E são dados que assim, só tem um perfil no mundo que analisa, né, os dados dos streamings. Então, quando você tem um movimento dos estados, dos governos no mundo, de regulamentar o streaming, é para se criar política pública com um mínimo de dados, né? Então, a gente precisa garantir para que quem esteja nos assistindo passe para esse lado. Tenha a chance, tenha a oportunidade, possa produzir igual, sabe? E não se iludir com aquela chance de 1 em 1 milhão, sabe assim, do tipo, de emplacar, de viralizar, de virar um hit, de ter um sucesso nesse sonho meritocrático, né? Eu acho que tem outras estratégias mais eficientes, mais eficazes de estruturação mesmo, né? E quais são os caminhos para as pessoas entenderem como que elas podem estar fazendo algo que realmente chegue a ter essa visibilidade? Em qual janela? Não, qual janela de mostrar a sua arte, no caso, como você, de dirigir, de mostrar longa, curta, algo nesse sentido. Eu acho que cada janela de exibição tem os seus desafios. Eu mesmo, por exemplo, fiz um longa-metragem que não estreou em sala de cinema. Então, ele é considerado um telefilme. Ele fez uma estreia direta em TV paga. E essas estratégias de você ter um produto audiovisual
e pensar onde você estreia, né? Qual é o perfil de público dele, qual é o plano de comercialização dessa obra, nós, produtores, precisamos colar nos distribuidores. Não, essa que é a realidade. Assim. Só que eles estão querendo tomar posse da sua arte, no caso, se for de uns streaming, para distribuição de streaming, já estou dizendo de outra forma. Aí já é outra conexão, outra coisa. Eles não são distribuidores. Ah, não. Desculpa. Tem os distribuidores, no caso, os streamers eles só estão veiculando. Isso quando eles licenciam a obra. Isso. Né? Mas, no caso, eles fazem produção também. Os originals da Netflix são obras que a Netflix produz e que pertencem à Netflix. Então, é o caso do 3%, uma série brasileira. Mas é tão brasileira como o Zé Carioca é brasileiro, entendeu? Uhum. É made in Brasil, né? É made in Brasil. Essa é uma grande diferenciação. Assim. Então, para a gente ter voz ativa, né, eu acho que a gente precisa entender o problema. E aí, para entender o problema, cola numa associação, cola na galera. Assim, qualquer galera, pode ser um coletivo assim, que está próximo de você, porque o lado positivo é que o setor audiovisual brasileiro é muito estruturado, muito organizado. Então, a gente tem capilaridade. Um coletivo audiovisual vai estar conectado nessa rede com outras entidades locais, estaduais, nacionais, como é o caso da API. E, possivelmente, agora, por conta dessa pauta tão importante para o país, que é a regulamentação do streaming, a gente vai ver talvez uma confluência, né, uma forte adesão de mais entidades ou mais grupos fortalecerem esse trabalho de articulação política encabeçado pelas entidades que compõem a Fibrave, né, essa frente. E no caso da API, podem se associar as pessoas? Como é que faz? Como é que é feito isso? Então, se você é um profissional do audiovisual, detentor de uma empresa, um CNPJ, com o CNAE, a atividade econômica de produção audiovisual, né, de produção cinematográfica, você está registrado na Ancine e tem nível de classificação, né, que a Ancine classifica de 1 a 5, por enquanto. Então, só para te dar uma noção, e o público também, a gente está falando de um total, assim, de dados de 2018, a gente tem cerca de 8 mil empresas produtoras brasileiras independentes registradas na Ancine, das quais 30 são nível 5. Então, a gente está falando de uma pirâmide. Mas sempre tem pirâmides, né? Em tudo, não? Então, quando a gente fala do nível 1, 2 e 3, que é a classificação considerada de um grupo entrante, a gente está falando da grande parte. A gente chegou a levantar dados, a gente está falando de 98% das empresas registradas na Ancine. É claro que há aí indicadores de faturamento líquido da empresa, quantos funcionários tem, que podem refinar essa diferenciação de portes de empresas, né? Dentro de um mesmo nível, há empresas de perfis diferentes. A minha empresa mesmo só sou eu, não tenho funcionário, não tenho sede. É home office, sabe? Por enquanto. E depois são prestadores de serviço. Você vai contratando conforme entra um projeto. Mas colaboradores, justamente, né? Mas justamente quando a gente se torna proponente dos nossos projetos, aí a gente começa né, se tudo der certo, a ter uma carteira de projetos que um projeto entra logo depois do outro, e aí a gente começa a criar uma certa perspectiva de voo, né? Então, se você está nesse começo, né, se você tem esse requisito mínimo, que é ter uma empresa produtora de audiovisual registrada na Ancine nesses níveis 1, 2 e 3, é só entrar no site apiaudiovisual.org.br, quero me associar, escrever para a gente. E é isso. Assim, assembleias mensais, muita discussão, grupos de zap, mailing list, em que a gente, enfim, troca sempre sobre os trabalhos que são conduzidos internamente, muito grupo de trabalho também. Enfim, é ativismo.
É realmente uma oportunidade de se engajar numa luta coletiva, né? Porque é difícil, assim, no dia a dia, como profissional do audiovisual, a gente fica muito, como vendendo almoço para pagar o jantar. Vulnerável e aquela coisa exatamente, para saber o que vai entrar, nunca sabe nada, é muito instável, né? Ainda mais eu que tô mãe agora, é muito difícil. Eu sei muito bem como é que é, né? Nós somos, assim, mulheres que são mães, eu falo, eu tô de mãe, às vezes estou trabalhando, gente, agora eu tenho que buscar minha filha, eu vou buscar ela no colégio, vou dar almoço, calma que eu estou voltando a retornar ao trabalho, e não termina, né? Não, muito complicado. E assim, a gente está acompanhando greves inéditas em Hollywood, né? Tanto dos roteiristas pelos direitos autorais nas obras, né? Que são veiculadas no streaming, quanto também a questão de jornada de trabalho dos profissionais de filmagem, né? E essa é uma discussão que foi muito puxada pelos sindicatos laborais, né? Os sindicatos dos trabalhadores audiovisuais. E eu, como trabalhadora, porque é isso, eu sou uma produtora, mas eu também sou uma trabalhadora, prestadora de serviço. Eu fico pensando, quando é que a gente vai falar sobre a estrutura do set para mães? Sabe, as necessidades que tem que ter da um mãe. certo período para, né? Eu trabalho muito com assistente de direção. Imagina um assistente de direção, termina o set, ele vai ver a ordem do dia e falar que eu não sei... Ai, é infinito, assim, ainda mais um regime de 6-1, 12 horas de set. Nossa, que loucura. Realmente, felizmente eu não sou só assistente de direção, eu também sou pesquisadora cinematográfica, faço parte, inclusive, de outra associação, que é a APAVI, que é Pesquisadores Audiovisuais, Iconográficos e de Conteúdo. Então, uau, muitas informações. Eu acho que eu acho que o golpe da Dilma, para mim, bateu forte. Então, a minha forma de responder, eu acho, foi me engajar nas lutas coletivas existentes. Então, o meu companheiro já está assim, para de assumir função, para de entrar nas coisas, porque daqui a pouco eu já estou no conselho da escola, sabe? Mas é isso mesmo. Mas você vai aprendendo tudo, né? Isso que é válido. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Inclusive, se alguém quiser criar aí um grupo de luta pelos direitos das mães do audiovisual, isso é bom. Eu me interesso. Isso é bom. Isso é bom, que tem várias também. Nossa. E é isso, já chegamos ao fim. A nossa conversa fica, e se pudesse, ficava mais horas e horas e horas. Para te encontrar, então, na rede social, tem da API, né? O Instagram da API. A minha produtora chama-se Animaluces Produções, então animaluces.com.br. E nas redes sociais, no Instagram, eu acho que é RQ Valadares, né? De Raquel Valadares. Não estou pensando em outras, não, mas eu coloco aqui também. Acho que tem o LinkedIn, acho que tem até bastante redes sociais, mas assim, juro, gente, meu Instagram vai ser só foto de filho. É que você está num momento mágico, eu tô nesse momento. Eu também fazia muita foto, é uma delícia. Ainda faço, né? Imagina. É uma delícia. Curta muito, que passa muito rápido. Isso aí todo mundo fala, você sabe, né? Tô tentando me preparar, mas eu acho que nada vai me preparar para quando passar. Mas é muito delícia. E curte todos os momentos. É Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Nani. E muito obrigada pelo seu tempo. Por estar vindo aqui nos prestigiando com tantas informações relevantes que vai nos ajudar. E ajudar as pessoas que têm, né, dúvidas. A nossa galera aqui do mercado do audiovisual, que está querendo saber de muita coisa. Saber como é que funciona, como é que é. Aqui sempre o foco são os talentos, principalmente, né? Nos talentos em geral artístico. Atores e atrizes, que é devido à agência Nani Cast, devido ao agente artístico Nani Azevedo, que sou eu. Então, são muitas dúvidas, eles querem saber, né, das cabeças brilhantes, como funcionam, como é que é, para eles ingressarem nessa área e fazer parte desse mundo tão bonito do entretenimento e querer mostrar a sua arte, né? Porque aqui Sim. Os brasileiros são excelentes artistas. Concordo. E é isso. E agradeço por estar aqui conosco. Ative o sininho, clica aqui, dá um like, faz um comentário também, que tem essa historinha aí, né,
chegar para várias pessoas, precisa ter vários comentários, várias coisas. E é isso, para mantermos o canal ativo, que logo, logo vai fazer 1 ano já. E eu preciso que vocês nos ajudem a manter o canal vivo e chegar a mais pessoas essas informações maravilhosas. E muito obrigada e até o próximo vídeo.